Você já parou para pensar que o nosso maior inimigo, às vezes, não está do lado de fora? Que a maior ameaça pode nascer dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio coração? A história que vamos contar hoje não é apenas sobre um príncipe rebelde. É sobre orgulho, silêncio, pecado não resolvido e consequências que atravessam gerações. Essa é a história de Absalão, o filho do rei Davi, um homem que era belo por fora, mas completamente destruído por dentro. E talvez, em algum ponto dessa jornada, você se reconheça. Absalão era filho do rei Davi com Maacá. A Bíblia faz um comentário raro sobre ele, dizendo que em todo o Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza. Da planta do pé ao topo da cabeça, não havia nele defeito algum. Absalão tinha tudo: berço nobre, uma beleza admirada por todos e uma influência natural. Mas as Escrituras nos ensinam algo perigoso. Quando a nossa identidade está firmada apenas na aparência ou no status, o orgulho cresce em silêncio. O cabelo de Absalão, por exemplo, era um símbolo da sua vaidade. Todo ano, ele o cortava, e o peso era motivo de admiração pública. O problema, entenda, não era o cabelo, era o coração. A tragédia na vida de Absalão começa com sua irmã, Tamar. Ela foi violentada por Amnon, outro filho de Davi. O texto bíblico é duro, desconfortável e de propósito. O pecado nunca se apresenta de forma bonita. Amnon desejou, planejou, enganou e violentou Tamar. E depois de tudo, a rejeitou como se fosse lixo. Absalão ficou sabendo de tudo. E a Bíblia diz algo assustador. Absalão, porém, não falou com Amnon nem bem nem mal, porque Absalão o odiava. Aqui nasce o ódio silencioso, uma das forças mais destrutivas que existem. E Davi, o rei, o homem segundo o coração de Deus. O texto diz que, quando ele soube de tudo, ficou muito indignado, mas não fez nada. Não puniu Amnon, não confrontou o pecado, não agiu como pai e nem como rei. O silêncio de Davi plantou uma semente de amargura profunda no coração de Absalão. 2 anos se passaram, 2 anos de silêncio, 2 anos alimentando um rancor que só crescia. Absalão, então, convida todos os filhos do rei para uma festa. Tudo parecia normal, uma celebração em família. Mas era uma armadilha. Quando Amnon estava alegre por causa do vinho, Absalão deu a ordem para que seus servos o matassem. E assim, foi feito. O sangue que Davi não julgou, Absalão decidiu cobrar com as próprias mãos. Mas a vingança nunca traz cura. Ela só cria mais destruição. Um ciclo de dor que parece não ter fim. Depois de assassinar o irmão, Absalão foge para Jesur, a terra do seu avô materno. Ele fica lá por 3 anos. 3 anos longe do pai. 3 anos sem confronto. 3 anos sem arrependimento. A Bíblia é muito clara sobre isso. Pecado que não é tratado não desaparece com o tempo. Pelo contrário, ele se fortalece. Davi sentia saudade do filho, mas de novo, ele não resolveu a raiz do problema. Com a ajuda de Joabe, seu general, Absalão finalmente retorna a Jerusalém. Mas Davi impõe uma condição: que ele volte para sua casa, mas não veja o meu rosto. Ou seja, Absalão voltou para a cidade, mas não para o coração do pai. Ele passou mais 2 anos vivendo em Jerusalém sem poder encontrar o rei, sem conversa, sem arrependimento, sem perdão verdadeiro. Uma reconciliação sem verdade é só aparência, é fachada. Quando Absalão finalmente é recebido por Davi, o coração dele já não era mais o de um filho. Agora, era o coração de um usurpador. Ele começa uma estratégia fria e calculada para tomar o poder. Todos os dias, Absalão ia para a porta da cidade. Ele ouvia as queixas e as causas do povo e, de forma sutil, criticava o governo do próprio pai. Ele dizia: quem me dera ser juiz nesta terra? Todo homem que tivesse uma demanda viria a mim, e eu lhe faria justiça. Ele não roubou o trono pela força, não de início. Primeiro, ele roubou o coração do povo. A Bíblia diz que assim: Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Aqui fica um alerta: cuidado com quem parece justo demais, humilde demais, perfeito demais. Nem todo discurso bonito vem de um coração puro. Quando sentiu que era o momento certo, Absalão declarou sua rebelião. E Davi, o rei ungido, o homem segundo o coração de Deus, precisou fugir de Jerusalém, perseguido pelo próprio filho. Imagina essa cena. Davi sobe o Monte das Oliveiras chorando, descalço,
com a cabeça coberta em sinal de luto. Mas aqui, vemos algo poderoso. Davi, mesmo em sua falha e dor, confia em Deus. Absalão confia em si mesmo. Essa é a grande diferença entre os dois. A batalha final acontece na floresta de Efraim, e o orgulho de Absalão se torna a sua própria armadilha. Durante a fuga, seu cabelo longo e famoso se prende nos galhos de uma grande árvore, o mesmo cabelo que era o símbolo da sua vaidade e do seu orgulho. Agora, o deixa preso entre o céu e a terra, suspenso, vulnerável, sem glória alguma. É Joabe quem o encontra e o atravessa com 3 dardos, pondo fim à sua vida. Absalão morre sem trono, sem honra, sem um legado que não seja de dor. Quando Davi recebe a notícia da morte do filho, ele não comemora a vitória, ele chora desesperadamente. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem dera eu tivesse morrido em seu lugar. Isso não é fraqueza, é a dor de um pai, um amor ferido de quem perdeu um filho para o próprio orgulho dele. E aqui estão as grandes lições da vida de Absalão. Ele perdeu tudo porque nunca tratou o seu coração. O orgulho é uma armadilha silenciosa, que cresce quando não há confronto. O silêncio de Davi diante do pecado gerou revolta, Davi se calou, e Absalão se corrompeu. A vingança nunca pode substituir a justiça. Ela só multiplica a dor. Não existe restauração verdadeira sem arrependimento sincero, e quem rouba o coração das pessoas, no fim, perde a própria alma. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Talvez hoje você se sinta como Absalão, ferido, orgulhoso, convencido de que tem toda a razão. Ou talvez você esteja como Davi, em silêncio, adiando conversas difíceis, evitando confrontar o que precisa ser confrontado. A história de Absalão não é só sobre ele, é um alerta para cada um de nós. Ainda há tempo de tratar o coração, ainda há tempo de descer do pedestal do orgulho, ainda há tempo de escolher a vida, porque nenhum trono, nenhuma posição, nenhuma razão vale a perda da sua alma. Se essa mensagem tocou você, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos e compartilhe com alguém que precise ouvir isso. Agradecemos muito por você ter assistido. Deixe seu comentário aqui embaixo com suas reflexões. Vamos adorar ler. Até a próxima.